Lá para cá, o que aconteceu, Silvana? Os números são assustadores, são 33.400 pessoas que perderam a vida no nosso estado. A Luciana Osório preparou uma reportagem especial sobre esses 365 dias de pandemia. Vamos ver. Eu vou sempre ter saudades. Sempre saudades, não só dele, mas da nossa família. Sabe, de como eu era antes. Lina era irmã do Maurício, médico, infectologista. Ele morreu em maio do ano passado, vítima da mesma doença de tantos pacientes que cuidou. Era um médico, sim, muito obcecado pela profissão, obcecado por ajudar. Para ele era impensável não ir, né, não ir para a linha de frente. A gente até pediu para ele tomar cuidado, mas ele dizia que como médico que tinha escolhido a profissão, ele não podia jamais fazer isso, né? Quando a gente perde alguém tão próximo, a gente se perde também, né? Assim, a gente perde uma parte da nossa identidade. A identidade do médico Maurício agora dá nome ao local onde ele trabalhava, no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, no Rio. Unidade Intensiva Dr. Maurício Naoto Saek, o irmão da Lina. Há um ano, era confirmado o primeiro caso de Covid no estado do Rio, uma mulher de 27 anos de Barra Mansa. Quase 15 dias depois, veio a confirmação da primeira morte, uma moradora de Miguel Pereira, de 63 anos. A pandemia se espalhava pelo Rio de Janeiro. Em meio ao medo e à tentativa de conter o vírus, veio o isolamento. Ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Por favor, volte para a sua casa. O silêncio tomava conta das ruas. Um ano depois, essas imagens ficaram no passado e as vítimas aumentam a cada dia. Em todo o estado, 33.466 pessoas morreram de Covid até agora. Entre as vítimas, muitos profissionais de saúde, pessoas que arriscaram a própria vida para salvar a vida dos pacientes. Eu não entendo como pode continuar a banalizar a dor e o sofrimento. A gente tem que sentir medo, né? Medo de pegar Covid. Quando minha mãe assim estava chorando ali, eu prometi para ela que ela não se despediria de mais um filho. Eu me cuido muito. Lina e os pais continuam em quarentena desde a morte do Maurício. Um ano depois do início da pandemia, tem pessoas que decidiram ficar em casa esse tempo todo e ainda estão assim. Esse é o caso da Mariá, uma jovem cantora de 23 anos, que a gente vai conhecer agora, mantendo claro todo o distanciamento necessário. O isolamento da Mariá começou no dia 18 de março do ano passado. São 353 dias, 8.472 horas, vividas no mesmo lugar, na companhia do pai e do irmão. O que motivou você a decidir ficar em casa? Eu tenho meu pai, né, que tem 53 anos. E eu fiquei com muito medo de passar o Covid para ele. O que ele acha dessa sua atitude? Ele fica grato, né, pra gente ter essa consciência, porque muita gente não tem. Nem meus amigos entendem direito, eles falam, Maria, mas você podia pelo menos sair, mesmo distanciado e tal. Eu talvez pudesse, mas eu prefiro não arriscar. Eu criei uma rotina, né, isso me ajudou muito. Eu comecei a fazer as coisas que eu fazia presencialmente em casa. O dia dentro de casa é cheio. Ela faz as compras pela internet, higieniza tudo, cuida dos gatos, dos cachorros, limpa a casa e canta. Uma paixão estampada no rosto. A música é a minha profissão, mas me ajudou muito, assim, porque eu acho que é uma transmissão de energia positiva, uma terapia. Deixa eu te dizer. Sou linda, sou mulher, faço o que quiser sem explicação. Quando você puder sair com segurança, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Ir pra praia, dar um mergulho no mar, sentir aquela água salgada, beber uma água de coco. Vai ser incrível. Mas eu posso esperar, eu sou forte. Força é o que não falta para a dona Terezinha, que mora em Teresópolis. A avó Tetê, como ela gosta de ser chamada. No auge dos seus 79 anos, ela mantém o isolamento se distraindo com uma tarefa que nem todo mundo gosta. Lava as roupas da família inteira, na mão. Haja força. São roupas todos os dias, porque os filhos trabalham fora e tem as roupas deles. Olha que fofinho. Para ela, o segredo é se manter ocupada. Nós temos que ter consciência do nosso limite. E isso eu tenho muito focado. Como eu tenho ainda
uma boa estrutura e posso fazer isso, não tem problema nenhum. Por isso, todos os dias, ela sobe 5 degraus de escada e se pendura no muro para falar com a cunhada, que também está isolada. Subo no murinho e ela de lá da janela, pega as coisas que eu levo para ela. Pastel, bolo, o que tiver aqui que puder compartilhar com ela, eu compartilho. Em Volta Redonda, Dona Sônia e seu Ernesto também se sentem ocupados com a rotina que criaram dentro de casa. Eu procuro fazer em casa, suprir essa falta de liberdade com atividades como ler poemas, tocar os meus boleros ao teclado, cozinhar, fazer serviços de casa. Aí o dia passa rapidinho, nem dá tempo. O que eles não conseguem resolver são os tratamentos de saúde interrompidos com 1 ano de isolamento. A gente está sentindo saudade do que a gente fazia antes, assim, sair à rua com mais liberdade, ir ao médico. Eu estava já, antes da pandemia, com uma operação de catarata agendada e o meu marido também está precisando, né? Tivemos que atrasar os tratamentos. E o meu marido, ele gostava muito de fazer caminhada. Entre tantas dificuldades, o casal encontrou na resiliência uma maneira de viver sem sair de casa, ou seja, conseguir se adequar às mudanças impostas pela pandemia. Ser flexível. Não é difícil ficar dentro de casa, não. Ficou diferente. Ficou diferente. A gente procura se adaptar, né? A pandemia trouxe muitas mudanças para a vida de todos nós e ser resiliente se tornou fundamental. Tem uma família que transformou este corredor, uma sala de jantar, um centro de fisioterapia e um salão de festas de um casamento. Com a palavra, a noiva. Esse corredor vai ficar marcado na sua vida. Vai. Quando começou a pandemia eu estava noiva e a gente acabou fazendo casamento civil e fizemos, né, no cartório. Mas a minha avó, ela queria muito participar, né? Então a minha mãe falou assim, não, vamos fazer uma celebração aqui. E aqui onde? No corredor. A mãe da noiva mora neste apartamento. A tia e a avó moram no apartamento em frente. Todas estão sem sair de casa há 1 ano. A gente fez uma micro festinha aqui no corredor para ela. Uma mesinha com bolo, com alguns docinhos, porque era muito pouca gente. E a gente colou as fotos na parede aqui do corredor para que da família, representando a família e as fotos da família dele também. Aí a gente colou pelas paredes do corredor. Você saiu do apartamento, não? Não, eu fiquei aqui na porta. Então a mãe, a Cristina lá e eu aqui. Uma coisa totalmente inconcebível, nunca passou pela minha cabeça, né? Então a gente teve que fazer muitos ajustes aí nesse período de pandemia, né? Mas foi bom? Foi muito bom, foi muito emocionante. Mas quem vive muito tempo no isolamento pode sentir as marcas disso no corpo. E ter que ficar presa dentro de casa foi bem complicado. Inclusive, eu engordei bastante nesses 4, 5 meses, engordei uns 10 quilos. Aí, em setembro, eu fiz os exames e eu tinha ficado diabética. Muita saudade do meu filho, do meu neto. Tem 1 ano que eu não vejo meu filho, assim, pessoalmente. Mas eu tenho 1 ano que eu não vejo, não cheiro ele mais. Eu sinto muita falta de sentir cheirinho. As consequências de 1 ano de isolamento é um descontrole no sono, na alimentação. Muitas pessoas ganharam peso, né, por estarem muito paradas. Muitas pessoas começaram a trabalhar mais do que as 8 horas de trabalho que tinham. Então, presta atenção, se cuida, busca ajuda, conversa com as pessoas dentro de casa, mostra como você está. E o mais importante é que você precisa, além disso tudo, perceber que isso vai passar, você está vivo e sentindo isso tudo. Então você precisa se valorizar. Se o tempo de isolamento significa vida e esperança, o tempo de quem engrossa multidões parece não passar. As pessoas insistem em manter uma rotina fingindo que a Covid não existe. E daqui a 1 ano, como vai ser? Será que ainda dá tempo de escrever uma história diferente?